Exultemos de alegria, cantai hinos de glória, dai graças a Deus, sempre, em toda a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, damos graças por vossa imensa glória. Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do povo na celebração anual das festas da Páscoa, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo, com o qual fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com o qual fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor.
Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será aprovada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não colocar o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e desta vez Tomé estava com eles. Veio Jesus
estando de portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois, Jesus voltou-se para Tomé e disse para ele: ponha aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. Não seja uma pessoa incrédula, mas seja uma pessoa de fé. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque você me viu, acreditou. Felizes os que acreditam sem terem me visto. Muitos outros milagres fez Jesus na Páscoa dos discípulos, na presença deles, que não estão escritos aqui nesse livro. Esses que estão aqui foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é de fato o Messias, é o Filho de Deus, e para que acreditando tenham a vida em seu nome. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. O capítulo número 20 do Evangelho de São João relata duas aparições de Jesus ressuscitado. Em ambas as aparições, quem é o central, a parte central, o personagem central é o próprio Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro de todas as ações. Numa, Jesus se dirige a todos, aos apóstolos, aos discípulos que o rodeiam, reunidos. Diz que a paz que Deus enviou nele, também ele envia a paz para os... Por ordem de Deus, Jesus envia a paz aos discípulos. Essa é a primeira manifestação. A outra manifestação destaca a figura do Tomé, ausente da reunião anterior, ausente da celebração anterior, onde houvera também a manifestação do ressuscitado. Esse paralelo das duas aparições e os pormenores que marcam cada uma delas realça o complemento dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho começa na tarde daquele dia, primeiro da semana. É o próprio Jesus, portanto, que anuncia a sua mensagem de Páscoa aos discípulos que, segundo o relato dos Evangelhos, ficaram cheios de alegria ao ver Jesus. Jesus está vivo. Nada agora pode impedi-lo. Nada. Ele leva a paz, ele dá a paz, ele dá o Espírito Santo, envia os seus para dar testemunho da sua ressurreição e libertar todas as pessoas da falta de fé, da falta de esperança, do desânimo, da falta de vontade de viver e todas essas coisas horrorosas que a raça humana pode cair, pode viver. Mas uma pessoa que vivia assim, estava desse jeito, por isso não estava na igreja, na comunidade, afastou-se, depois de tudo que aconteceu na Semana Santa, afastou-se. Novamente é levado a ele o Evangelho que testemunha a ressurreição. Alguns foram até Tomé e disseram: nós vimos Jesus ressuscitado. E ele retorna para a comunidade
8 dias depois, como diz o texto, e ele tem esse encontro com Jesus. Jesus o torna o personagem principal na sua segunda aparição. Ele se revela a Tomé, desafiando o Tomé. Desafiando. Coloque então suas mãos aqui, no lado, e veja que sou eu mesmo. O resultado desse encontro é uma profissão de fé do Tomé. Ele chama Jesus de Senhor, nome dado somente a Deus, e chama Jesus de Deus. Chama um homem que passou pela Semana Santa, ressuscitou, de Senhor e de Deus. Tudo isso nos traz a consequência e nos faz olhar a misericórdia grandiosa que Deus tem por nós. A Páscoa é um monte de sentimentos religiosos e concretos que se manifestam em nós. Mas talvez a essencial seja a misericórdia. Todos nós desanimamos, saímos, abandonamos a fé, abandonamos a comunidade, todos nós fazemos esses tipos de coisa. Mas quando a gente volta, como Tomé, a gente sente o essencial da misericórdia, o reconhecimento da parte de Deus. A misericórdia, como diz o Salmo, que os judeus rezam toda a Páscoa, todos os dias, é essa afirmação essencial da Páscoa. A misericórdia de Deus é eterna. A misericórdia do Senhor é eterna. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa glória. Tudo isso traz uma visão totalmente diferente. A ressurreição de Jesus impactou o modo de olhar a vida, o modo de olhar Deus, o modo de olhar a igreja, a comunidade. Tudo isso teve um impacto muito grande. E é isso que o Atos dos Apóstolos narra na primeira leitura, e mostrando uma comunidade diferente, uma comunidade que vive a partir da celebração e que começa a ter gestos de amor e de atitudes concretas para com os mais necessitados. Por isso, a Páscoa faz com que Pedro elabore essa grande ação de graças na primeira carta, no capítulo 1, essa grande ação de graças que começa com o bendito. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Deus é bendito. Meus irmãos e minhas irmãs, o Domingo da Misericórdia produz em vocês o reflexo tão esperado como produziu, relatando como está nos relatos dos Evangelhos. Amados irmãos, vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam a todas as obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Essa é a nossa fé que da Igreja recebemos, razão da nossa alegria
em Cristo nosso Senhor. Amém. E daí? Ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Fortalecendo nossos bispas que se reuniram em assembleia do vosso reino, do Evangelho, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos a crescer na fé e na capacidade de acolher os vossos sinais de vida e de salvação, e que a vossa misericórdia planta em nossa história, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Fazei que a nossa comunidade amadureça sempre mais na fé e no compromisso com a vida, com os pobres e com a igreja, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Posso fazer aqui? Eterna é a vossa misericórdia, Senhor, vós que sois o Deus bendito, que salva vossos filhos e filhas. Ouvi as nossas preces e acolhei as nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar em nosso... Apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de tua bondade, fruto da videira, do trabalho do homem, que agora te apresentamos, que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício agradável aos teus olhos. Perdoai-me, Senhor, das minhas iniquidades, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Aceite com bondade, Senhor, as ofertas do teu povo e de todos os teus filhos, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçam alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo, ou uma nova criação, e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria de Páscoa, exultam todos os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente te suplicamos. Santifica esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se converta para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste hoje aqui na tua presença para vos servir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita no amor, na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Algacia e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Sempre rezando para Neuzinha, é lógico, e também lembrando que hoje é o batizado da Júlia, filha do Carrapato, lá do Itaim Paulista, agora às 7h30, nesse horário. Rezemos pela família dele e pela Júlia, nova criança, que pertencerá à nossa igreja. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Estenda tua mão aqui, Tomé, e reconheça o lugar dos cravos. Não seja uma pessoa incrédula, mas seja uma pessoa de fé e fiel à igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a vida eterna. Que a força do sacramento da Páscoa que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre.